Bom dia a todos, glória a Deus. Olha que maravilha, né? Já começamos o dia na presença do Senhor. Isso é motivo de abrir o nosso coração desde já e deixar que Deus venha mover as águas em nosso favor. Eu creio que hoje, assim como tem sido nos últimos dias, né? Hoje será mais um dia especial para a minha vida, para a sua vida. E nós vamos glorificar o nome do Senhor desde já, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente e fazendo com que venha fluir a glória de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Eu creio que esse momento é um momento em que nós possamos sentir a alegria dos céus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, e vamos adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Eu quero lhe convidar, feche seus olhos, vamos estar nos conectando com os céus, nos conectando com a glória, nos conectando com o Senhor. Deixa que Ele vai trabalhar em teu favor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor comigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento de adoração, nos reunimos aqui na Tua casa, Senhor amado, e queremos neste momento Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, em favor, em adoração a Ti, Pai. Oh Deus querido, muito obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que já tem adentrado aqui na Tua casa, que já tem chegado. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua segurança em nossas vidas, pela Tua proteção, Senhor. Oh Deus querido, abençoa aquele que está a caminho, Senhor, para estarmos aqui juntos Te adorando e exaltando o Teu nome. Traz ele em paz e em segurança para este local, Senhor. Oh Deus querido, abençoa também aquele que por algum motivo, por algum impedimento, motivo de trabalho, Senhor, muitas vezes, oh Deus querido, vai até ele, que ele possa estar também conectados com o céu, que o Teu nome seja mais uma vez exaltado e glorificado em nossas vidas. Oh, muito obrigado, Senhor, por esta semana que passamos na Tua presença. Obrigado pela Tua presença em nosso lar, em nosso trabalho, guardando a nossa família, Pai. Ó Deus, que neste dia o Teu nome possa ser mais uma vez glorificado sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, recebe a nossa adoração, a nossa súplica, Senhor, que ela possa chegar até a Ti. Ó Deus, como um cheiro suave em Tuas narinas, Pai, e que o Teu mover possa ser presente e real neste lugar. Vai movendo as águas em nosso favor, vai tirando todo o impedimento. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e que a nossa adoração possa chegar até os quatro cantos desta cidade, deste estado, deste país e desta nação, Pai. Seja conosco neste dia, seja conosco neste domingo, em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. E que as palmas possam adorar o nome santo do Senhor, aleluias, glória a Deus. Aleluia, aplauda mais uma vez ao nome do nosso Deus. Santo, 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 santo.
misericórdia, Senhor. Vamos declarar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se prostre diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, peça a Ele nesta manhã. Minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pega suas mãos bem alto e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas
todo o teu coração mesmo. Que Ele possa te encher nessa manhã. Que a nossa semana possa ser cheia do poder, da glória, da graça do Espírito Santo. Então vamos declarar mais uma vez: Espírito, enche a minha vida. Mas declare para todo o inferno ouvir, para todo o céu ouvir, em nome de Jesus. Espírito, é só a igreja. As mãos, as minhas eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a igreja, porque grande és tu, maravilhas, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu.
grande és tu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória tua glória enche este lugar, Senhor. Enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Declara ao Senhor nessa manhã o quão formoso Ele é. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. O Espírito Santo de Deus, que já se faz presente no nosso ambiente. Tu tens livre acesso aos nossos corações. Quão formoso é. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor.
diz o Pai, maravilhoso é te contemplar. Feche os teus olhos. Há uma ambiência nessa manhã da adoração ao Pai, com seus olhos fechados. Não se distraia nesse momento. É o momento da sua entrega ao Pai. Você acabou de dizer que maravilhoso é estar na presença do Pai. O Pai está na casa. Toque o coração do Pai com o seu amor, com o seu reconhecimento, com a sua adoração. Nós tocamos a Ti, Senhor. Nós tocamos o Teu coração, Senhor, com o nosso amor a Ti. Nós te amamos e entregamos as nossas primícias nessa manhã. Então entregue ao Senhor. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor, independente do que eu viva, independente do que eu passe. O Senhor sempre está comigo. Obrigada, Senhor, porque as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. Elas se renovaram neste dia. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pela graça que está sobre nós como igreja. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Oh, Espírito Santo, nos conduz à sala do trono. Pegue nas nossas mãos nesse momento e nos leve até em direção ao Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensine a adorar em espírito e em verdade. Oh, queremos conectar, Senhor, o nosso coração ao Espírito. Oh, Senhor, nós tocamos a Ti. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te amar. Aplauda o Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aplauda mais forte. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Nessa mesma unção, nós iremos começar essa manhã declarando o nosso decreto, crendo em cada palavra e crendo que 2026 vai ser um ano inesquecível para mim e para você, amém? Então diga assim comigo: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará a nossa casa, o trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões. Em nome de Jesus, pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da Sua palavra e manifestação do Teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas.
Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aplauda Ele. Aleluia! 2026 é o ano da presença. Juntos. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aplauda, Senhor. Estão aqui os valentes de Gideão, hein? O povo que se dispuseram a levantar de manhã para cultuar ao nosso Deus. Isso é alegria. Amém? Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez na presença do Senhor. E para trazer uma mensagem para nós mesmo. Começa comigo. Deus está fazendo algo tão especial no nosso meio. Nós temos vivido um tempo tão bom na presença dEle, por esses tempos agora. Por causa do quê? Somos bons? Não. Somos perfeitos? Também não. Mas nós nos colocamos à brecha para que Deus possa fazer em nós e através de nós aquilo que Ele espera para esse tempo profético. E nós temos visto nesse local aqui um povo se mobilizando através do Espírito Santo para buscar a face dEle. Nós estamos na segunda-feira e eu quero começar contando aqui como que se iniciou isso. Começou há mais de um ano lá atrás, quando a minha esposa, a dona Maria, a pastora Janaína vinham, e algumas outras pessoas vinham para esse local interceder pela sua casa, pela sua igreja, pelos seus ministérios. E elas foram valentes e não pararam por aí. Porque acha que elas não tiveram lutas? Não pensaram em desistir? Talvez sim, talvez não. Mas o resultado dessas orações foi o crescimento do povo que se coloca para buscar a face do Senhor. Talvez você não saiba, mas do seu lado eu tenho um intercessor aí, das segunda-feiras. Nós estamos num grupo com mais de 30 pessoas. Tá aí, ó. Lindo, né? E mais uma vez dizendo, somos
Nós, os perfeitos? Não. Será que o outro está vindo por minha causa? Não, está vindo porque o Espírito Santo tem tocado o coração dele. Né, Estevão? E olha, nós temos visto também os milagres acontecendo. Sabe, quando a gente olha para uma pessoa assim e nós vemos o choro dela por causa de uma bênção, nós nos comovemos. Sabe, porque é Deus fazendo, é Deus agindo. E essas pessoas, elas são como aquele enfermo dos 10 que voltou para contar o que Deus fez na vida dele. Ele se alegrava por a obra que Deus tinha feito, pela cura, pelo milagre que Deus havia feito na vida dele. E essas pessoas, quando elas choram, não é de tristeza, elas choram porque sabe que é Deus que está operando na vida dela. E não somos só nós da igreja, não. Deus tem levantado pessoas também que não são da igreja. Talvez algum outro convida, vamos lá na igreja, na segunda-feira tem oração. E elas estão presentes também. E aparece de vez em quando um rostinho que nós não conhecemos. Mas que nós oramos para que estejam presentes também nesse tempo profético. Então, eu gostaria de convocar você, de chamá-los para esse momento, porque é muito especial e nós estamos vivendo tempos difíceis e nós temos visto se cumprir no nosso meio, no nosso tempo, aquilo que está na palavra, dos tempos difíceis, de pessoas sem amor próprio, de pais contra filhos, filhos contra os pais. E antes dessa oração, nós nos colocamos aqui, nos assentamos e nós começamos a contar qual o propósito do diabo para as nossas vidas, que ele quer fazer, e qual o propósito de Deus para as nossas vidas, o que ele quer fazer. Porque o diabo o tempo inteiro ele anda querendo nos tragar. E primeiro nós temos que nos fortalecer para que nós possamos passar essa fortaleza para outras pessoas que estão passando por dificuldades e lutas. Tá? Então, antes de você ser abençoado, Deus vai fazer um chamado para você. Aí que vai começar a sua vitória ou a sua derrota. Porque muitos não vão aceitar. Agora, se nós formos olhar na palavra, muitos venceram por quê? Porque foram persistentes. Muitos venceram porque não olharam para a sua fraqueza, para a sua debilitação, para as suas mazelas, eles deixaram tudo e foram. Falaram, eis-me aqui, Senhor. Amém? Então, deixa aqui o convite para vocês na segunda. Venham conosco. Venha nos ajudar nessa grande batalha. Amém? Deus abençoe a todos. Bom culto. Boa noite. Povo lindo de Deus. Eu não acordei ainda. Bom dia, povo lindo de Deus. A gente está tão habituado, né? O último culto que a gente fez pela manhã foi na época da pandemia. E eu estava ali atrás, fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente vivenciou naqueles dias. Dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento. E eu glorificando a Deus porque nós estamos aqui como povo do Senhor, cultuando, glorificando, exaltando e bendizendo o seu nome. Que alegria nós podermos estar aqui sem pandemia. Mas mesmo sem pandemia, tem muitas pessoas que ainda não compreendem a importância deste tempo profético que nós estamos vivendo. Glória a Deus porque você está aqui. Vamos acender a luz? Vamos deixar assim? Assim dá para dormir mais discreto, assim. Não dá para eu ver porque a luz ofusca o meu olhar. Não sei. Vamos acender, Edu? O que você acha? Vamos? Pode acender, Edu? O pessoal dorme. Não é? Tem gente que fala, começa a ouvir sua voz, pastor. Eu não sei o que acontece.
ela começa a ficar longe, longe, tão longe. Eu só acordo na hora do amém. Assim a gente passa vergonha, porque quando a gente dorme, sempre tem alguém que cutuca a gente, não tem? Tem aí uns irmãos que tem inveja, né? E cutuca, fala, não dorme não. Aí a gente acorda. Mas tem uns que dormem tão gostoso que a gente não chama, tem dó. Não é? Só no final. Eu lembro do Bartolomeu, falecido Bartolomeu, que era esposo da minha querida mãe. Levanta a mão aí, mãe. Aí ele ficava assim, ó, ele tinha um truque, ele botava a mão e ficava assim, ó, no braço da cadeira. Você pensava que ele estava lá, na presença, não é? E ele estava lá tirando um cochilo. Mas, enfim, glória a Deus, que bom que você veio. Está com muito ou pouco frio? Esse povo aqui tem que amar Jesus de verdade, não é? Porque para a gente pular da cama domingo, cedo e com esse frio, é só a graça de Deus. Não dá para diminuir o barulho aqui, né? Então tá bom, eu me ambiento. Em nome de Jesus. Muito bem. Diego, você tá bom? Tudo bem? A sua digníssima esposa? Aleluia. Irmã da Lenaide, levanta a mão aí, para a gente conhecer vocês. Ali. Glória a Deus. Ellen, tá bem? Jorge, querido. Meirellen. Ó, tia Vera, que saudade. Não é? Glória a Deus. Beth, aleluia. Amados, e demais pessoas. Deixa eu falar algo para vocês. A gente viu que está, assim, um tema muito discutido no Brasil sobre a questão de mudar o horário de culto, é ou não é? Mas é aquela história. A Bíblia não fala se é de manhã, tarde, noite, importante é cultuar. Agora, tem uma questão. A gente não pode lidar com a idolatria. Por exemplo, se o futebol for idolatria no nosso coração, a gente tem que remover. O primeiro lugar é sempre do Senhor. Amém? Então, acredito que dá para a gente ser flexível, não é? Por quê? Porque não tem graça. Eu venho aqui sozinho fazer o culto, não é? 7 da noite, o bonito não vem. Ó, os irmãos que disseram para mandar o culto, a cadeira está vazia, estão dormindo. Vê se vieram. Não, você está. Não, você está. Você é bênção. Mas é aquilo, sabe aqueles irmãos que ateiam fogo? Ô, pastor, é isso aí mesmo, vai, estou com você, estamos juntos, é nós. Daqui a pouco, cadê o irmão? Ele vai acordar meio-dia, ele vai dizer assim, não é hoje que tinha culto, eu acho que era hoje. Não é? É desse jeito. Deixa eu te falar algo. Então, a gente está fazendo nosso culto de manhã, sem crise, diga aí, sem crise. O que eu acho é o seguinte, nós precisamos respeitar aqueles que vão fazer e aqueles que não vão fazer, e está tudo certo. Entendeu? A gente fica perdendo tempo com briguinha boba. A gente tem que parar de discutir o que nos divide e começar a discutir o que nos une. Eu falei com o irmão que ele estava falando comigo, e ele é reformado, não é? De uma igreja histórica, então ele bate pesado, né? Aí eu falei, irmão, na verdade você está falando isso porque a gente mudou o horário do culto, porque você está com inveja, você queria estar lá no culto de manhã também. Mas enfim, glória a Deus. Agora eu não sei o que vai ser do Brasil mais tarde, não é? Gente, oremos, né? Vamos torcer só a graça. É ou não é? Meu Deus do céu, Jesus. Mas se não demonstrar mais garra do que demonstrou até aqui, porque a gente pisca, eles já estão lá dentro do gol. Não tem nem graça, não é? Tem aquele galegão, não é? Aquele grandão. Só de olhar, se ele vem na minha direção, eu saio do caminho para ele não me atropelar. Misericórdia. Mas fizeram aí uma paródia dele com, como é o nome do nosso jogador lá?
Como? Vini Júnior, né? Fizeram uma paródia das Branquelas, ficou muito engraçado, né? É só a graça. Mas, enfim, muito bem. Eu tenho que falar do culto de mulheres, que foi uma grande bênção. Parabéns às mulheres que vieram, que apoiaram o evento. Pastora Michele e equipe. Foi, assim, muito lindo, uma manifestação poderosa de Deus. Eu só tenho ouvido testemunhos lindos. E eu gostaria de incentivar vocês, mulheres, para que no próximo culto de mulheres, evento de mulheres, vocês possam estar juntas, porque é assim que nós nos tornamos mais fortes. Quando nós nos juntamos. Amém? Mais alguma coisa para eu falar? O testemunho da Beth foi muito lindo, a gente vai gravar em vídeo, do jeito que eu fiz com a dona Iracema. A gente vai gravar o seu vídeo, o seu testemunho, e acredito que vai impactar muita gente em nome de Jesus. Até hoje minha mãe manda para algumas pessoas, elas choram assistindo esse testemunho. E eu acredito que o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que mais, gente? Me ajuda aí. Tem gente que joga bem mesmo, né? Pastor Adail joga? Ou vocês estão zoando, pastor? Pecado, hein? Você viu que zoaram lá com o profeta, chamando ele de careca, Deus pesou a mão. Mas é de boa? Joga mesmo? Ele é tenente, hein? Ele dá uns tiros nos 6. Né? Então, legal. Então, é isso, a gente está se entrosando, está junto, é ou não é? Douglas também? Opa, cadê Douglas? Ali. O Pedro? O Pedrinho. Oh, garoto. E é isso aí, Pedro, craque de bola. Minha época de rádio. Muito bem. Depois eu me converti, me tornei pastor, aí passou a ser Rádio Patrulha. Por quê? Termina culto. Naquela época, a gente tinha pouco carro na igreja. Aí a gente pegava os adolescentes, os jovens, entra aí. E colocava no porta-luva, porta-mala, não é? Socava os irmãos lá e ia levar. Um dia a gente pegou uma blitz, indo para o Toró. Aí o policial deu sinal, a gente parou. E a gente tenta ficar sério, ou não é? Aí ele olhou, falou, bonito, hein? Eu falei, seu policial, é que eu sou pastor, e essa garotada ia a pé para casa, eles moram longe, eu me compadeci e trouxe. Né? Você sabe que vai dar ruim para você, né? Eu falei, eu sei, mas, enfim, né, lei é lei, eu tenho que me sujeitar à lei, não é? Aí ele falou, pode descer, a garotada. Aí desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a garotada que estava no porta-mala fechado, achou que era brincadeira, achou que era zoeira, e ficaram batendo, socorro, socorro! Aí eles sacaram as armas, encosta, encosta! Aí abriram, a meninada branca lá, o que aconteceu? Não sabia nem o que estava pegando. Aí o policial falou, vem cá, pastor, chega aqui. Aí fui lá, humildezinho, sim, seu policial. Ele falou assim, fala para a garotada andar uns 30, 50, 60 metros aí, leva eles embora, não vi nada. Tá bom? Tudo bem, tá certo. E boa. Mas são tantas emoções que vocês não fazem conta. Tem mais alguma coisa para falar ou não? Oi? Jovens e adolescentes estão bombando, estão crescendo, estão aprendendo a palavra. Você sabe que quando vai aprender a palavra, aí a gente peneira, né? Porque não são todos que querem palavra, eles querem o quê? Alegria, eles querem passeio, eles querem brincadeira. Né? Quando a gente começa a ensinar a palavra, aí a gente começa a provar o coração deles. Mas está muito lindo, né? Está muito lindo, né? Glória a Deus. Eu ouvi você
falando do testemunho do pastor. O importante é desafiar essa geração para que elas possam ser bem-sucedidas e prosperarem e serem, assim, colunas fortes na casa de Deus. Falando nisso, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28, versículo 11. Falando nisso, o nosso Ministério de Música foi conclamado a jejuar nesse período da manhã. Então, o nosso pessoal está de jejum da meia-noite ao meio-dia, né, Lenaite? A Lenaite sentiu de fazer um jejum e a gente, então, compartilhou com o grupo. Só os fortes estão fazendo este jejum, os fracos não estão, não é? E é interessante que esse é o culto do bafo, porque a gente quer falar longe dos irmãos. Eu cheguei perto do Everaldo, ele falou: quer uma balinha, pastor? Eu fui todo de jejum. Então é duro, quando a gente está de jejum, amados, nem demônio se aproxima da gente, não é? Você dá uma baforada, eles saem correndo. Mas enfim, faz parte, né? Vamos lá, Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Diga comigo, deram muito dinheiro aos soldados. Diga mais uma vez, muito dinheiro. Diga para quem está do teu lado, não foi pouco, foi muito dinheiro. Dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, diga aí, recebendo o dinheiro, mais uma vez, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Diga comigo, até o dia de hoje. Até o dia? Muito bem. Pai querido, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Qual o lugar que o dinheiro ocupa no teu coração? A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu dinheiro, ali está o teu coração. Nós não queremos nos doar para Deus. Nós queremos a bênção, mas nós, ao invés de sermos doadores, nós somos consumidores. E isso aborrece o coração de Deus, porque a nossa finalidade é outra. Não basta apenas você ser participante de algo, você tem que fazer parte do que você faz de uma forma inteira, total, completa. E quando nós, por exemplo, deixamos de amar a Deus com os nossos recursos, a bem da verdade é que nós não estamos amando a Deus. Imagine você que você não compartilha com a tua esposa o suor do teu rosto, o teu esforço, os teus recursos, o teu dinheiro. Se você é uma pessoa que não valoriza sua esposa, porque quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de valorização. O dinheiro, ele fala muito sobre o nosso ato, que é uma demonstração. Então, a esposa, para se sentir amada, não basta você dizer para ela só, amor, eu te amo. Eu, quando tenho atendimentos, uma vez eu fiquei surpreso com duas situações atípicas. De uma mulher que entrou no gabinete e disse assim, pastor, eu vou me separar do meu marido. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o meu marido, ele
me deu uma mansão para morar, Ele me deu um carro importado, último tipo, Ele me dá viagens para qualquer lugar que eu queira ir, mas não diz que me ama. Eu vou largar dele. Aí entrou outra mulher e falou assim: pastor, eu vou largar do meu marido. Eu falei: por quê? Não, porque meu marido não me dá uma casa boa para morar, não me dá um carro bom para andar, e não me leva para lugar nenhum. Eu vou largar dele. Então, olha só, como que é importante essa questão de amor. E cada um tem a sua forma de amar. Mas nós temos que ir para a Bíblia, para compreendermos como é que funciona essa questão do amor. A palavra diz em João que nós não podemos amar simplesmente de boca, mas nós precisamos dar prova do nosso amor. Quando nós vamos para esse texto que nós lemos, quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiro para quem? Para os soldados. A pedra foi removida da porta do sepulcro. Então, os soldados foram testemunha viva, ocular, de que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Aí depois Jesus se apresenta, não é, para Maria Madalena e para as demais pessoas que acompanhavam ela. Agora preste atenção nesse detalhe. Os governantes, as autoridades, os religiosos, chamaram esses soldados e pagaram muito dinheiro para que eles dissessem que Jesus estava morto. Eles pagaram muito dinheiro para dizer que Jesus estava morto. E a palavra de Deus nos fala que isso perdura até o dia de hoje. Todos os dias se gasta muito dinheiro, dezenas, centenas, milhares de reais e de dólares para dizer que Jesus está morto. São filmes, séries, documentários, livros, e existe todo um movimento que é pago, que é patrocinado com muito dinheiro para dizer que Jesus está morto. E a igreja não tem a capacidade de pagar muito dinheiro para declarar que Jesus está vivo. Quando nós falamos a respeito de dízimo e de oferta, nós muitas vezes nos fechamos. Sabe quando você está liberto de mamão? É quando você tem prazer de ofertar. Quando você tem alegria de ofertar. Agora imagina só como é que funciona as coisas. Vamos pensar aqui em dois grupos. Vamos pensar naquele grupo convertido, nascido de Deus e cheio do Espírito Santo, que tem prazer de dizimar e de ofertar com regularidade. Mas nós temos isso para declarar que Jesus está vivo. Mas nós temos pessoas que estão lá no mundo, que são ímpios, que são usadas e que dispõem de muito dinheiro na tentativa de declarar que Jesus está morto. Agora imagine você que tem um grupo que está em cima do muro. A pessoa, ela não é nem daquelas que dá do dinheiro para declarar que Jesus está morto, nem dá do dinheiro para declarar que Jesus está vivo. Ela está em cima do muro. Ela não dizima, ela não oferta, ela não semeia, ela não contribui. Esta pessoa, mesmo sendo cristã, eu devo colocar ela do lado daqueles que são fiéis ou daqueles que são do mundo, são ímpios, são perdidos. Por quê? Porque o dinheiro dela não é um investimento que está indo em prol do reino.
Então, na verdade, ela ali parece neutra, mas aquele que é neutro, ele está tomando partido de algum lado. Se eu não contribuo com o avanço do reino, se eu não invisto meu dinheiro em gente, vidas, almas, pessoas, eu estou deixando de ouvir o desafio que o Senhor fez para a minha vida. Então, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, despertar para compreender o que é que o inimigo faz. Porque quando você deixa de contribuir, antes de você pensar naquilo que você vai receber para a tua vida como resposta de Deus, como liberação, como bênção, você precisa pensar na finalidade do que você faz, que é de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Então preste atenção, o nosso dinheiro, ele representa a semente do Evangelho. O nosso dinheiro representa esta mensagem que não pode ser calada. Então se investe muito dinheiro para que declare que Jesus está morto. Mas nós precisamos declarar a nossa vida, precisamos declarar tudo de nós, precisamos nos doar, nos entregar, nos sacrificar para declarar esta verdade, que Jesus vive e que Jesus reina, hoje e todo sempre, aleluia! E este assunto, amados, é espiritual. Você pode ver que Jesus não falou que o diabo é Deus, mas ele falou que o dinheiro é Deus, e o dinheiro pode ser Deus da tua vida. Então nós precisamos compreender como é maravilhoso. Você precisa ter prazer de fazer isso, de contribuir com o reino. Aí você diz, pastor, eu não tenho, mas você vai se posicionar, e o Senhor vai te honrar. Sabe, quando a gente diz, eu não tenho, você está declarando, estabelecendo uma sentença que vai fechar a porta da prosperidade na tua vida. Mas quando você pega um determinado valor, quando você diz, não, a partir de agora eu vou ser dizimista ofertante, a partir daí algo espiritual e sobrenatural vai começar a acontecer. Aquilo que você não viu até agora vai se estabelecer como bênção, como verdade, e tudo vai mudar. Eu lembro do Gustavo e da Bárbara, que atravessavam lá suas dificuldades, mas acabaram colidindo, batendo num carro, e tiveram que desembolsar um valor X alto que não tinha para pagar o conserto do carro que bateram. E a gente conversando, a gente compartilha a experiência de que muitas vezes a gente dá para o diabo aquilo que a gente não dá para Deus. Desde então, tanto ela como ele são dizimistas fiéis na casa do Senhor e têm prosperado de uma forma especial. É verdade, amados. Eu conversando um dia desses com uma pessoa, ela revoltada, falando de dízimo e de oferta. Aí eu falei assim, olha, quando a pessoa está no mundo, fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo, ninguém fala nada, porque ela está entregando o dinheiro dela para o diabo. Está consagrando o dinheiro dela para o inferno, ninguém fala nada. Agora, quando vem para a igreja, a pessoa deixou de fumar, deixou de beber, deixou de se drogar, deixou de se prostituir, e ela tem alegria de pegar esse dinheiro que ela dá para o diabo, agora ela dá para outras pessoas se converterem e terem uma experiência com Deus, assim como ela está tendo. Não é assim que a gente vive? Eu gostaria de dizer para vocês que Deus tem um novo tempo para a sua vida na área financeira, econômica e material. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está amarrado até hoje, vai ser liberado em nome de Jesus. E vocês vão viver um tempo de prosperidade. Não vou dizer que vai ser fácil, mas eu vou dizer para vocês que vai ser um tempo de visitação. Sabe o que é a graça de Deus, amados? A graça de Deus é quando o céu te favorece.
Tem coisa que você nem imagina que ia receber, mas de repente Deus vem e Deus te acrescenta, e Deus te entrega. Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai te honrar, amém? Deus vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai construir ponte onde não tem ponte, Deus vai fazer o impossível para alcançar você e mudar a tua história, em nome de Jesus. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, o QR Code está em tela. Se você não conseguir visualizar o QR Code através da tela, você pode levantar a mão, pedir um envelope, vamos entregar a você. Neste envelope tem lá o nosso Pix. Eu gostaria que você participasse desse momento e que você pisasse na cabeça do diabo, esmagasse a cabeça da serpente. Sabe por quê? Diga comigo, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeira adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Espera, espera. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Robert, venha cá. Essa semana foi aniversário da irmã Nair, né? Ontem nós tomamos um café juntos. Da Sabrina, de quem mais? Do Pedro, aleluia. Mas vai comemorar hoje, meio-dia. Ele vai matar umas leitoas pra gente. Vai matar, não dá tempo, né? Só quarta-feira para comer essa leitoa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, meu Pai, por cada oferta e dízimo depositado nesse altar, Pai. Nós o louvamos e agradecemos porque o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós queremos declarar que cada dízimo e cada oferta, meu Pai, será, Senhor, abençoada, será, meu Pai, multiplicada, meu Pai, na tua casa, Senhor, porque a tua palavra diz: trazei o dízimo e as ofertas, meu Pai, para que haja mantimento na tua casa. Nós declaramos, meu Pai, que haja mantimento na nossa
nossa igreja, que haja expansão, crescimento da nossa igreja, meu Pai, e que cada pessoa, Senhor, cada ser humano aqui, Senhor, que tem depositado no Teu altar, meu Pai, seja impactado, abençoado, próspero, Senhor. Declaro portas abertas, declaro, Senhor, renovo, Senhor, nas finanças, meu Pai. Declaro, Senhor, que essas pessoas, meu Pai, serão impactadas ainda esta semana que se inicia, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, aqueles que não puderam ofertar. Senhor, levanta, Senhor, condição, levanta oportunidades. Senhor, dê recurso a essas pessoas, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Quero declarar, Senhor, que tudo aquilo que estava travando a finança dessas pessoas, meu Pai, caia por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Declaramos e profetizamos como igreja, Senhor, um tempo novo, novidade de vida, Senhor, para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos visto acontecer na Tua igreja, meu Pai. Obrigado por esse povo maravilhoso que o Senhor tem colocado aqui, Senhor. Nós o louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.
Mais uma vez. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te entronizamos nesta manhã. Te coroamos nesta manhã. Tu reinas, soberano, absoluto. Te amamos. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Aleluia. Bem suave. Só a igreja. Aleluia. 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 Aleluia.
Mova-te, Espírito Santo. Mova-te, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca. Este é um ambiente de cura, de libertação, de favor. O Senhor te encontra onde você está. Ele troca a tua tristeza pela alegria. Ele troca a tua preocupação pela confiança. Ele te cura. Ele te sara. Ele faz tudo em todos, segundo a sua vontade. Oh, recalababarra salabasorre que calanasu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Podemos assentar. João capítulo 1, do versículo 47 ao 51. Então viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fala através da tua palavra aberta, que a Bíblia aberta seja a tua boca e que possamos, Senhor, ser alcançados pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Manifesta-te em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos algo muito interessante. Os olhos de Jesus estavam sobre Natanael. Porque, obrigado por ter cortado, pronto, valeu. Os olhos de Jesus estavam sobre Natanael. Por quê? Por que Jesus sabia? Porque Deus estava ali com ele. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Então Jesus sabia que Natanael estava debaixo da figueira, dormindo, descansando. Não, ele estava ali orando. Natanael estava debaixo da figueira, orando. Deixa eu te falar algo. Quando você ora, Deus te observa. Olha para quem está do teu lado e diga isso. Quando você ora, Deus te observa. E Deus falou com Jesus. E Deus revelou pelo Espírito Santo a Jesus que Natanael era um homem de oração. Por isso que Jesus disse, quando viu, apresentado por Felipe: você
é um bom homem. Você tem um bom coração. Não existe dolo em você, má fé. Você é sincero. Por quê? O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo mostra. Se você quer ser tocado por Deus, se você quer ser visto por Deus, se você quer ter uma experiência real com Deus, aprenda. Entra no lugar secreto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a cortina, fecha a porta, porque ali no secreto Deus ouve a tua oração. Eu quero falar com você que está aqui e que perdeu essa conexão com Deus. E quando a gente perde a nossa vida com Deus de oração, a nossa vida de oração com Deus, a gente perde tudo. Porque é a nossa oração que nos conecta. É por conta da oração que jejuamos, é por conta da oração e do jejum que buscamos a Deus na palavra, é por conta da oração, do jejum, da palavra, que conseguimos permanecer firmes na igreja. É por conta da oração, do jejum, da palavra e de estar ligado à videira verdadeira, fazendo parte do corpo de Cristo, pertencendo à congregação dos justos, Assembleia dos Santos, é que conseguimos ter vitórias que vão glorificar o nome do Senhor. As vitórias que nós queremos muitas vezes são coisas desta terra, são coisas deste mundo, mas Deus te chama para algo muito maior. Quando Jesus diz assim: ô Natanael, você reconheceu que eu sou filho de Deus, rei de Israel, e me chamou de mestre, rabi, porque eu te falei que você estava debaixo da figueira. Aí vem Jesus com algo surpreendente e entrega para ele. E diz assim: na verdade vos digo, que daqui em diante, depois deste encontro que você teve comigo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai ter uma experiência sobrenatural. Os teus olhos serão abertos e você vai perceber o que muitas pessoas não percebem, o que muitas pessoas não enxergam. É isso que a nossa conexão com Deus faz. Nós precisamos nos aproximar mais dEle, para que Ele possa se aproximar mais de nós. Certa vez Jesus, chorando, disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis trazê-los e colocá-los debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, com seus pintainhos. Mas João, ele declara: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Nós, por conta da natureza do pecado, queremos nos conectar com aquilo que dá prazer imediato. E quando nós nascemos de novo, nós precisamos guerrear contra a nossa carne, porque a nossa carne não tem prazer de orar, não tem prazer de jejuar, não tem prazer de ler a palavra, não tem prazer de vir à igreja, não tem prazer de servir a Deus, não tem prazer de servir aos irmãos. Mas quando nós nos convertemos de verdade e entendemos a importância de buscar, de orar, amados, quando você para de orar, você começa a morrer. Quando você para de orar, você começa a morrer. Quando você para de orar, você começa a morrer espiritualmente. Você vai definhando. O velho homem começa a ganhar força. E ele começa a te dominar de novo.
E você volta a ser, não como era, mas pior do que era. Então você precisa entender qual é o papel da oração na tua vida, porque a oração, quando nós falamos de oração, nós falamos da nossa ligação com Deus, do nosso relacionamento, da nossa comunhão, da nossa intimidade, da nossa amizade, que não pode ser rasa e nem estreita. A pergunta que eu te faço é: se você fosse apresentado por Felipe a Jesus hoje, o que é que ele diria para você? Olha o privilégio deste rapaz, deste jovem. Jesus o conhecia antes dele conhecer Jesus, porque a nossa oração nos apresenta a Deus. E Deus nos apresenta a Jesus. Não só isso, a oração te apresenta para o inferno, porque o inferno conhece quem ora, o inferno conhece quem jejua, o inferno conhece quem lê Bíblia, o inferno conhece quem pertence ao corpo de Cristo, que está ligado à videira verdadeira, que faz parte do corpo de Cristo, que está ligado à Assembleia dos Santos. E nós muitas vezes achamos que a oração não é importante. Aí você faz aquelas orações que na verdade não passa de algo automático, sem vida, sem importância. Não faz nem cócega no diabo. Mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando um demônio tiver que passar na frente da tua casa, ele vai mudar de calçada, ele vai atravessar a rua, porque ali mora um homem e uma mulher de Deus. O problema é que nós não temos moral com Deus, quanto mais moral com o diabo. O pastor não quer ter moral com o diabo, mas eu quero te falar que é essa autoridade, onde ele não vai poder investir com vitória, como muitas vezes ele faz. O inimigo se levanta contra você, ele te manda lá o demônio 9.492. Patente rasa. E de repente ele te vence. Porque não tem oração na tua vida. Pastor, eu não consigo orar. Preste atenção, a tua declaração já é uma sentença que bloqueia a tua vida com Deus. Para de declarar que você não consegue, porque a Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor vai te fortalecer para você ser um homem de oração, para você ser uma mulher de oração. Para o grupo de oração da segunda aumentar, e de não ser só de 30, mas ser de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, e aumentar sem limite. Nós muitas vezes somos o crente 6 horas. 6 horas por mim. Geralmente quando alguém pede para a gente orar por ele, é porque ele não está orando, ele não está cumprindo o papel dele. É bom você pedir oração, você deve pedir oração. A Bíblia diz: oreis uns pelos outros. A palavra diz: longe de mim pecar contra vós, deixando de orar por vocês. Quando nós deixamos de orar pelos nossos irmãos, nós pecamos. Então nós precisamos compreender a importância da oração, porque a oração nos blinda, a oração nos protege, a oração nos livra muitas das malignidades, das setas, dos dardos, das flechas, das lanças que o inimigo atira. Não nos alcançaria se nós tivéssemos uma vida séria de oração, de jejum, de leitura da palavra, compromissado com Deus através da igreja, enraizado na palavra, enraizado na igreja, enraizado no seu chamado, no seu ministério, no propósito de Deus. A questão é que nós entramos para uma guerra espiritual de peito aberto.
É por isso que tem tanta angústia aí dentro. É por isso que você parece que perdeu a identidade. É por isso que você parece que caminha sem rumo, sem direção. É por isso que muitas vezes você está em crise existencial. É por isso que muitas vezes você está vivendo uma depressão. Pode ser leve, crônica, aguda, patológica, não sei. Mas a coisa vai se intensificando. Eu quero te falar uma coisa: a tua comunhão, o teu relacionamento, a tua intimidade, a tua amizade com Deus te cura, te sara, te liberta. E o inimigo, ele usa a tua carne para dizer: não ore, deixa para depois. A tua mente te sabota, deixa para amanhã. Sabe como é que a gente ora? Preste atenção. A minha carne não se converteu até hoje. A tua carne não se converteu até hoje e não vai se converter. A nossa carne não se converte. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe como é que você faz? Você diz assim: carne, quem manda em você é meu espírito, e quem manda no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, carne, você vai orar querendo orar ou não querendo orar. Porque você precisa aprender que as coisas de Deus você faz com vontade ou sem vontade. Por quê? Você faz pela obediência. O que nos conserva na presença de Deus é a nossa obediência. E algumas pessoas, elas pensam: não, eu quero sentir alguma coisa, eu tenho que sentir alguma coisa. Eu me lembro da minha mãe, um dia ela perguntou para o pastor Zezinho, era Zezinho o nome dele? Não lembro o nome dele, é isso mesmo? Aí falou assim: pastor, quando eu vou orar e buscar a Deus, e eu não sinto nada, o que eu faço? Ele falou: levanta e para de orar, irmã. Falou assim, não falou? Ele era assim, muito espontâneo. Não é? Levanta, irmã, e para de orar. Não, se eu sinto ou não sinto a presença de Deus ali, não significa que Ele não está. Pela fé, eu vou orar, vou permanecer, vou buscar. Em muitos momentos, nós sentimos o céu aberto. Em alguns momentos, a gente sente um toque de Deus. Mas nós cremos que Ele se faz presente quando nós oramos. E preste atenção, Jesus foi, depois de batizado, para o deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo. Ele foi se conectar com Deus, buscar direção para o seu ministério, como seria daqui para diante, ter um particular com o Pai, e é neste momento que vem o diabo para atrapalhar, para estragar. E ele esperou os 40 dias. Quando Jesus estava no ponto mais crítico, por conta do jejum, ele vem com as suas tentações. Então preste atenção. A gente pensa que a gente vai orar e o inimigo não vai estar ali para nos atacar. Preste atenção, ele tem que brecar você. É por isso que existem igrejas cheias de irmãos vazios, de irmãos que não oram, de irmãos que não jejuam, de irmãos que não leem a palavra, de irmãos que não contribuem com o evangelho, de irmãos que não são comprometidos com Deus e a sua palavra. Amados, qual o sentido de estarmos aqui, se não for de ganhar Bragança Paulista para Jesus? Nós precisamos olhar para esta cidade e chorar. Dia desses, nós passamos ali pelo lava-pés, e um irmão fez uma brincadeira boba. Eu disse: irmão, a gente deveria chorar, olhando para a nossa cidade, e vendo as prostitutas nas esquinas, os travestis na esquina, os andarilhos, os sem-teto, os mendigos. Amados, para nós virou algo normal. A gente passa, a gente vê, mas a gente não observa.
Mas os olhos de Jesus devem enxergar através de nós para aquilo nos compadecer. Eu quero fazer um desafio para a nossa igreja quer evangelizar, a nossa igreja quer sair de 4 paredes. Sabe como é que você começa? Eu vou te falar, é a gente pegar e ir lá para o lava-pés, cada um procurar um banco fedendo a mijo, ajoelhar lá, ou se não sentar ali, e a gente começar a orar, e dizer, Deus, eu vou vir para cá todas as vezes, até que os meus olhos chorem. Sabe por quê? Você só consegue chorar de raiva, você só consegue chorar de ódio, você não consegue chorar de quebrantamento, por o mover do Espírito Santo na tua vida. Quando eu passo ali, eu vejo um morador de rua, que fez parte da nossa célula. Ele tinha um primo chamado Josimar, a minha mãe se lembra dele, irmão daquela moça, como era o nome dela? Aí, mas minha mãe lembra do copo de água, lembra, né? Aí, eu estava na célula, e Deus me deu uma palavra, eu disse, irmão, se você não parar de beber, está até rindo, né? Se você não parar de beber, você vai morrer. O menino era jovem, o menino estava na flor da idade, o menino bonito, um negão alto, tinha uma vida toda pela frente, e ele morreu por causa da bebida. E esse primo dele ficou assim tão atordoado com os baques que ele vivenciou na vida dele, porque de duas uma, ou você se entrega, ou você reage. E você, quando entra no modo sobrevivência, você entrega os pontos e você desiste de viver. Quantos de nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia, porque o tempo todo você está sendo tentado a desistir. O diabo quase todo dia fala para você, larga dessa mulher. Quase todo dia o diabo fala para a esposa, larga desse marido. Aí vocês vivem em conflito, preste atenção. Nós que somos de Deus, em hipótese alguma, diga isso, em hipótese alguma, podemos profetizar a quebra da aliança. Porque quando você fala, eu vou largar de você, e ela fala, eu vou largar de você, você está estabelecendo uma sentença no reino espiritual para que o diabo faça o que ele quer fazer. Nada de dizer, vou para a casa da mamãe. Seja homem. Você não pode desistir. Você falou, quando você casou comigo, você sabia com quem estava lidando, agora aguenta. Dobra o joelho, busca Deus, ora no Espírito Santo. Teve uma irmã, que ela falou, pastor, eu estou atravessando assim uma fase tão difícil, mas a melhor fase da minha vida, porque o meu marido me faz orar, jejuar, ler Bíblia. Eu falei, então, irmã, é melhor você fazer isso sem este estímulo. Porque tem gente que só faz por conta do sofrimento, por conta do problema, da dificuldade e luta, e Deus não remove, deixa lá. Por quê? Se tirar, ele para de orar, para de jejuar, para de ler Bíblia, para de vir na igreja. Tem irmão que quando começa a prosperar, ele para de dizimar, de ofertar. Ele só dizima quando está pegando lá aquele dinheirinho minguado, e ele fala, não, eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. Mas se Deus der alguma coisa grande para ele, ele se perde. Então, você tem que dar uma ajeitada na casa, fala, não, espera aí, avalia a tua vida. Você fala, o meu estímulo para orar, para jejuar, para ler Bíblia, para vir na igreja, é a graça de Deus na minha vida, é porque eu sou feliz. Não sou feliz porque eu não tenho problema. O passarinho canta porque é feliz ou é feliz porque canta? Então você precisa compreender que tem as dificuldades, tem as lutas, mas não é isso que te motiva a orar, jejuar e buscar Deus. Então você tem que fazer porque você ama. Quando você começar a declarar o seu amor por Deus, e começar a reservar lá um lugar na sua casa, em algum lugar, nem que seja debaixo do pé da figueira, igual o Natanael,
ali o Senhor vai te visitar. Preste atenção. Deus tinha visitado Natanael lá debaixo da figueira. Jesus fala de algo que já tinha acontecido. O mover de Deus já tinha caído ali. Algo já tinha acontecido. Então preste atenção. No começo parece que vai ter uma grande resistência. Às vezes parece tão difícil, né? Você orar 10 minutos. Mas é fácil atravessar a madrugada no celular. Você não vê o tempo passando. 10 minutos, meia hora, 50, 2 horas, 3 horas, amanhece o dia. Tem um galo minguado perto de casa lá que eu vou te falar uma coisa. Ele não devia nem receber para cantar de madrugada. Aliás, tem galo que canta meio-dia. Quarta tarde. A Fábia disse que ele acorda tarde. Então, mas está tudo desregulado, não é? Antigamente tinha horário para o galo cantar. Agora não, que é isso? 3 horas da tarde ele está lá. Preste atenção. Comece a colocar em prática hoje a tua vida de oração. Sabe como que eu faço? Eu venço a carne. Eu pego o celular, levo comigo só para ver a hora. Ou senão eu coloco lá um fundo, quando eu estou assim, meio sem inspiração, eu coloco um fundo musical, só música tocada para oração, e eu começo a falar com Deus. Falei, Deus, hoje eu estou com muito sono. Trombei na porta, machuquei o dedo, eu estou meio cansadão, mas eu tenho que estar aqui buscando a tua presença, porque eu tenho tanta alegria de estar aqui. Me faz tão bem estar contigo. Eu quero dizer nessa madrugada que eu te amo, Jesus. E é assim que a gente ora, entendeu? É um bate-papo com Ele. Aí você vai deixando o Espírito Santo colocar palavras no teu coração. Espírito Santo, essa semana foi complicada, mas eu quero te falar uma coisa, como é bom ter um Deus que descomplica tudo. É por isso que eu estou aqui. Me ajuda. Faz o que eu não consegui fazer. Opera na minha vida. Clareia o negócio. Coloca a pessoa certa no meu caminho. Abre essa porta, Senhor. Em nome de Jesus. Aí você vai orando. Fala assim, Senhor, eu quero viver o teu poder. Não é para mostrar para os outros que eu sou poderoso. Não, porque poderoso é só o Senhor. Eu quero o teu poder, porque diz a tua palavra que Ele aperfeiçoa as minhas fraquezas. Eu preciso do teu poder. Eu preciso dessa unção, eu preciso da tua presença. Eu não posso andar vazio. Aí você ora e fala, Deus, eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais xingar, eu não quero mais praguejar. Aí você vai ouvir o Espírito Santo de Deus, você não quer? E você diz, não. Aí ele diz, é só não fazer. Um monte de coisa que a gente faz, é só a gente não fazer. Porque a gente sabe que não pode fazer. Um irmão conversando comigo, ele falou, pastor, eu tinha um problema, que eu tinha o meu pescoço desconjuntado. Eu falei, como que é isso, irmão? Vamos orar já estava levantando, pegando óleo ungido. Ele falou, não, é que quando eu passava perto de uma mulher, eu fazia assim, ó. Pastor, eu tinha um problema sério, eu estava na igreja, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu tinha esse problema do pescoço bobo, da cabeça boba. Aí eu comecei a orar, pastor, e eu estou lá, estou andando, quando passa uma mulher, parece que o Espírito Santo faz assim. Aí ele repete aquela fala que eu sempre ensino a vocês, não quero, não posso, não devo, não vou. Isso vale para as mulheres também, porque a gente acha que as mulheres, elas não fazem isso. Tem mulher que faz, só tem uma diferença do homem, a mulher é discreta. Em uma olhada ela já escaneia o indivíduo. Agora o homem não, o homem é cara de pau. Uma vez, eu passei ali na Pires Pimentel, tem aquele ponto de ônibus na frente
do 1,99. Aí tinha um irmão lá, e ele olhava para todas as mulheres. Quando ele me viu chegando, ele simulou que tinha perdido alguma coisa. Aí eu falei, o que foi que aconteceu, irmão? Ele falou, perdi um negócio aqui. Eu falei, eu sei o que você perdeu. Ele falou, o quê? A vergonha. Eu falei, eu estou ligado, irmão. Você estava aí olhando as mulheres. Não, ele falou, é muita tentação, não é, pastor? Eu falei, escolhe, céu ou inferno. Presta atenção. O homem tem que fazer essa escolha, céu ou inferno. Não tem meio termo. Céu ou inferno. Quebrou a aliança com a tua mulher, Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, é a mesma coisa de ter dormido com ela. Aí você fala, mas só de olhar? Só de olhar e cobiçar. Então, não quero, não posso, não devo, não vou. Parar de ver pornografia na internet, sites indivíduos, se libertar dessa mente suja, contaminada, e buscar a santidade de Deus. Quando a gente está andando na santidade de Deus, é tão bonito, porque apareceu alguma coisa no teu celular, você já bloqueia. Você já exclui. Sabe, você não dá mole para o azar. Esse negócio de ficar dando uma bebidinha, daqui a pouco você está embriagado com aquilo que o diabo te oferece. E olha, sabe o que é a igreja? Ela é formada de santos. Santos, não porque somos perfeitos. A Bíblia fala que o santo é aquele separado do mundo. Então nós não somos do mundo. Então nós não podemos nos comportar como as pessoas do mundo. Teve um irmão que falou, pastor, tem um grupo de futebol, eu vou jogar lá uma pelada com os meus amigos. Olha o nome já, pelada. A gente que é crente tem que ser vestida. Eu vou jogar uma vestida aí com os meus amigos. Já é pelada. Aí no grupo, amados, é muita coisa assim que não devia ver. É muita coisa feia. Nós precisamos nos separar. Tem grupo que não dá para a gente fazer parte. Tem pessoas que não dá para a gente andar. Por exemplo, um cara casado, de Deus, andar com um solteiro pervertido, depravado, promíscuo, ele vai se perder. Por quê? Personalidade fraca. Gente, vocês não imaginam quantos homens frouxos a gente tem nos nossos dias. Porque o homem de verdade não vai arrumar briga com o cara, não vai dar lição de moral nele, mas ele precisa ver que ele é de Deus. Falou, meu querido, posso te pedir um negócio assim, encarecidamente, com muito carinho? Não me manda mais isso. Não é por conta da minha esposa, é por causa da esposa, a esposa não pode ver, não. É por conta dos meus princípios e dos meus valores, que são inegociáveis. Eu não posso me contaminar com essas coisas. Eu não quero me contaminar com isso. E eu quero, aí você prega para ele. Fala, deixa eu te falar, antes eu era vazio. Antes eu tinha que ver isso. Antes eu tinha que alimentar minha carne. Antes eu tinha que satisfazer minha carne. Mas um dia Jesus entrou dentro de mim, Ele mudou minha realidade. Sabe, hoje eu não preciso disso para me fazer feliz, para me completar, para me fazer bem. Eu não preciso de nada disso. Hoje eu tenho o Espírito Santo da minha vida. E eu vou orar por você. Você bota a mão naquele cabeção e você fala assim, eu profetizo que você vai ser um homem de Deus também. Eu profetizo que Deus vai fazer uma obra linda na tua vida e que Deus vai te libertar de tudo isso em nome de Jesus. Daqui a pouco, se não manifestar, não é? Tem uns que manifestam. A pessoa se liberta, você tem que profetizar, você tem que mostrar para que veio, você tem que ser um homem de Deus. Então nós precisamos defender o Evangelho com sabedoria, não com ignorância. Porque, por que tem crente que não tem amigo nenhum do mundo mais? Pode ver, vai ter um evento da igreja, quem que você convida? Crente de outra igreja. Não é? Estou quase terminando. É você, Isa, culpada. Você que está perguntando a hora, Isa. Ela quer cozinhar. É o almoço, ela está preparando o almoço. Olha só. Onde eu tinha parado? Aonde?
É verdade, crente só convida. É ou não é? Eu vejo algumas igrejas, eu não vou falar qual é por causa da falta de ética, mas tipo assim, assembleia. Aí, não é? Aí a Assembleia Missão tem que chamar Belém, tem que chamar Bragantina, tem que chamar não sei qual. Isso quando não tem aquela barreira, né? Só pode, é igual camisa de time. Não, já vem às vezes até de, sei lá, eu ia dizer de uma divisão, mas não vou falar divisão, porque nós somos um em Cristo, né, João? Não tem isso. Mas é bem assim, não é, João? Não, missão vai convidar só a missão. Não é? O Bragantino só vai convidar a Bragantina. O Belém só vai convidar Belém. Braz só vai convidar Braz. E pronto. Mas nós é assim. Como nós somos uma igreja pentecostal interdenominacional, a gente quer convidar crente de outra igreja. A gente tem que convidar, presta atenção, quem não conhece Jesus. Sabe para quem que você vai pregar? Deixa eu te contar. Quando eu vou fazer a compra, quando outra pessoa não pode ir, eu vou, com maior alegria, fazer a compra das coisas para o almoço dos funcionários segunda-feira. Eu conheço a moça do legume. Aquela que arruma. Eu oro por ela. Eu pergunto o filho dela, que tem autismo e que solta pipa, e que agora está fazendo tratamento. Nós oramos para Deus abrir esta porta, para Deus abençoar a vida dela com esse tratamento. Daqui a pouco eu vou lá para a moça que pesa, e ela fala, olha, você está orando pelo meu marido que é macumbeiro? Eu falo, estou orando. Ora por ele, em nome de Jesus. Sabe, aí eu vou lá no caixa, tem sempre um caixa que eu vou, aí tem uma moça lá que ela veio lá da África, de um lugar que fala francês, aí eu vou passando lá, quando chega, ela já até sabe. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Bien, merci, vous? Merci beaucoup, não é palavrão, tá? Aí, sabe, ela é uma estrangeira num país estranho, alheio, sabe? E quantos estão assim nessa condição na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? A gente precisa evangelizar, a gente precisa pregar, a gente precisa falar de Jesus. A moça da limpeza, ela vem com aquele enceradeirão atropelando a gente. Se não sair da frente, você vai para o hospital. Ela quebra uma perna. Eu falo, bom dia, abençoada de Deus. Ela, pastor, tudo bem? É você que está aí? Aí lá desliga, ela fica conversando comigo. E aí, pastor, como é que está a coisa? Eu que pergunto. Quantas bênçãos? Sabe, você tem que ir puxando. É o nosso evangeliquez, não é? Você puxa a sardinha para a tua brasa, é ou não é? Você quer que eu ore por você pelo quê essa semana? Entendeu como é que funciona? Ah, pastor, pareceu um ratão. Ele falou, vamos orar para Deus terminar esse rato, em nome de Jesus. Amados, é divertido ser crente. Crente não é gente, não. Vamos ficar de pé. Deixa eu te falar. Deus vai te encontrar debaixo da figueira. Hoje Deus está despertando você. Hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está sacudindo você. Para que você possa viver uma vida com Deus extraordinária. Não se contenta com uma vida medíocre com Deus. Porque não existe vida medíocre com Deus. Se é medíocre é porque você não está vivendo com Deus. Eu não sei como é que tem gente que consegue virar as costas para Jesus, abandonar Jesus. Porque Jesus é a melhor coisa da nossa vida, não é? Curva a cabeça. Feche os olhos. Diga assim comigo, Deus, em nome de Jesus, a partir do dia de hoje, eu quero estabelecer o meu altar de oração, onde eu vou te buscar. Eu quero aprender a clamar, suplicar, pedir, acima de tudo, te louvar e te adorar, porque somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Faz, Senhor, uma obra em mim. O Senhor sabe que eu preciso aprender a me conectar com o céu. Eu preciso aprender a orar. Eu quero aprender. Espírito Santo me ensina, me desperta, inflama o meu coração. Que eu possa ser uma pessoa de jejum, de vida consagrada, santificada, separada.
Que eu possa, Senhor, buscar a Ti na Tua palavra. Que eu possa Te encontrar. Te revela a mim, Senhor. Fala comigo. Eu estou sedento de Ti. Eu estou faminto. E eu preciso muito que o Teu Espírito faça em mim aquilo que eu, na minha própria força, não consigo. Já tentei. E eu quero, Senhor, ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua unção. Eu quero que os dons do Espírito se manifestem na minha vida. Eu quero descobrir o meu chamado, o meu ministério. Eu quero ser um ganhador de vidas, de almas. Eu quero, Senhor, ser frutífero. E eu quero ser abençoado naquilo que eu faço, profissionalmente, porque eu quero cuidar da Tua igreja. Eu quero abençoar este lugar. Eu quero, Senhor, ser uma das pessoas mais prósperas desta igreja. Eu quero ser um dos maiores contribuintes deste lugar. Faz, Senhor, na minha vida o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora e profetizo uma palavra deste altar que alcança este irmão e esta irmã. Que a partir de hoje algo de sobrenatural aconteça na vida dele. Em nome de Jesus. Libera, Pai. Conecta os Teus filhos. Perdoa os pecados. Limpa. Purifica. Santifica. Cumpre o Teu querer. Cumpre o Teu propósito. Em nome de Jesus. A todos uma semana de vitória. Debaixo da graça, do favor, da bênção de Deus. Se você não dizimou hoje, não ofertou, eu sei que muitos não receberam. Você pode fazer durante a semana o seu Pix, como costumeiramente você faz. E eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Diga, Everaldo. Oi? Semana que vem é ceia. Diga para quem está do seu lado, crente não falta na ceia. Diga aí, eu sei que você não está desviado. Eu sei que você virá. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão, vamos para casa.